Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um VZCast, o podcast da Medicina Veterinária e da Zootecnia aqui em Minas. E hoje nós estamos aqui, eu, Dr. Afonso, presidente do CRMV, eu sou a Daniela, a nossa host, a Natália, hoje ela teve um compromisso e a gente está substituindo ela neste episódio. Com um convidado muito especial, o Dr. Aldair Voyames. O Dr. Aldair, ele é médico veterinário, Dr. Aldair, seja bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho do seu currículo, da sua experiência, da sua trajetória e dividisse um pouquinho com a gente. Mas antes dele falar, seja bem-vindo. Obrigado, presidente. A gente se conhece há um bom tempo. Há muito tempo. E foi uma amizade independente de presidente, de presidentes, né? A gente tem uma empatia muito grande e o Aldair faz um trabalho que até então a gente estava conversando aqui nos bastidores, não existia. Não é isso? Então, vamos lá, conta um pouco da sua experiência e como que você chegou a trabalhar com resgate animal. Legal. Então, vou falar um pouco só do meu currículo. Eu sou médico veterinário, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em patologia investigativa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho pós-graduação também em medicina veterinária legal pelo Instituto Qualitas e terminei uma pós-graduação agora de urgências e emergências médicas, não é da veterinária, eu fiz na parte da enfermagem humana, né? Até para trazer um pouco da experiência deles para isso que a gente faz. Hoje, atualmente, estou dando aula em duas instituições de ensino de medicina veterinária e de medicina, que é o curso do UniBH e também no curso do Centro Universitário da Faculdade Arnaldo. E também sou presidente da Anclivepa e também hoje sou coordenador do grupo de resgate animal do GRA-BH e também do GRAS, que é o grupo de resgate da Faculdade Arnaldo. Também sou aí, além de presidente da Anclivepa, sou membro aqui do conselho das nossas comissões, tanto de desastre também quanto das comissões de medicina veterinária legal. Também sou membro da comissão do Federal, da comissão de desastres, e hoje sou presidente também da ALEIDA, que é a associação latino-americana que envolve essa questão de resgate de animais em desastres ambientais. Então, mais ou menos, e diretor do Hospital Público também. Mas você está dando conta, cara? Aí tem que dar, né? Fazer o quê? Acontece. Bacana. E na sua trajetória, o que te chamou a atenção para você trabalhar com desastres, com resgate? Porque a gente vê que, como o doutor Afonso comentou, isso não existia. Não. Então, você é um desbravador realmente dessa área. E o que te chamou a atenção para você começar a trabalhar com isso? Legal, essa pergunta é interessante. Assim, eu comecei a trabalhar, na verdade, foi por um convite do nosso antigo presidente do conselho, que foi o Bruno. O que aconteceu? Antes de mim, existiram outros colegas que são pioneiros em Minas Gerais, graças a Deus, é pioneiro nisso. Nós começamos a trabalhar em desastres em 2019, mas nós tivemos outros colegas. Brumadinho, 2019. Não, foi Brumadinho, não foi antes, foi Mariana, mas aí foi a doutora Carla Sassi, com o doutor Arthur, lá de Conselheiro Lafayette, foram pessoas pioneiras, trabalharam isso inclusive antes, em Rio Casca, desde 2010, 2011, esse pessoal vem trabalhando com isso. E em 2019 eu fui convidado a trabalhar em Brumadinho, quando a barragem rompeu, pelo então presidente Bruno. Ele chamou para a gente poder construir o hospital de campanha, né? O conselho assumiu aquela demanda junto ao Ministério Público e às empresas responsáveis por aquele incidente. E aí nós começamos esse trabalho de resgate de animais. Só que aí era um trabalho ainda voluntário. O próprio conselho montou o primeiro grupo de resgate que existiu no Brasil, foi um grupo chamado Brigada Animal, que foi uma ideia que começou no conselho. Depois, por ser uma autarquia que não poderia tê-lo, isso difundiu e se desfez e começaram outros grupos. Mas então de 2019 para cá, a gente começou a trabalhar com resgate de animais em desastres e hoje, além de trabalhar com animais em desastre, a gente trabalha com o socorrismo e o atendimento pré-hospitalar urbano, que é esse trabalho de socorrer animais em rodovias, nas cidades, como se fosse um serviço mesmo do SAMU. Então, desde 2019 que a gente vem tendo essa experiência aí. Aldair, aproveitando esse gancho, aquilo que a gente estava conversando antes, isso se deu também por ausência hoje de profissionais
dentro das áreas, né, que seriam inerentes a esse resgate, como corpo de bombeiro, meio ambiente, polícia civil ou metropolitana, guarda municipal, enfim. Esses órgãos, eles não contam com esse tipo de serviço? Exatamente. Essa é uma pergunta e uma análise interessantíssima. Assim. Olha que interessante. O Corpo de Bombeiros, seja ele o Corpo de Bombeiro de Minas, o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, ele atende um volume muito grande das suas porcentagens de ocorrência envolvendo animais. Então a Corporação de Bombeiros hoje ela domina muitas técnicas de captura de animais, domina técnicas de salvamento de animais. Entretanto, existem atribuições profissionais que só o médico veterinário pode. Como fazer realmente o socorro, como fazer um atendimento. Sim. Então, se a gente fizer hoje uma analogia, os bombeiros têm os socorristas e tem o médico que está presente dentro das corporações. Tem o médico do SAMU, tem o médico do bombeiro. Se é necessário o deslocamento de um profissional médico, você tem um militar que faz esse trabalho. Mas hoje não existe o cargo do médico veterinário dentro dos bombeiros. Médico veterinário militar. Militar não existe. Então, a maioria das vezes, o bombeiro e esses órgãos oficiais, eles se limitam a fazer o socorro e salvamento dentro das atribuições de capturar. Então, tem um jacaré, precisou capturar, o bombeiro tem total experiência para fazer. Mas aí você tem um animal que está em sangramento. Esse tipo de treinamento que eles têm para os seres humanos não tem para os animais. E foi daí que surgiu, então, a necessidade do trabalho de resgate técnico animal dentro das experiências, que hoje nós temos convênios com os bombeiros, temos parceria com essas entidades para fazer esse tipo de trabalho. Mas, ainda nessa linha aí, poderia-se criar, talvez teria que ser uma lei, onde também aumentaria, seria interessante para nós médicos veterinários, criasse a possibilidade de uma lei que obrigasse a presença de um médico veterinário dentro dessas concurso exclusivo. Exatamente. Eu acho que isso cabe não ao Conselho de Minas, mas ao Conselho Federal. Né? De batalhar isso aí para a classe. Hoje nós temos um colega médico veterinário, né, que é o Coronel Henrique, que é um deputado aqui em Minas. Ele conseguiu assim, levar essa discussão e essa pauta para tentar uma legislação até estadual para que a gente consiga ter concursos específicos para isso. Ainda não é uma realidade, mas já existe um interesse, né? Manda até um abraço para o Coronel Henrique que trouxe isso para a gente. Acho bem legal assim, a gente discutir e falar sobre isso. Hoje, dentro dos bombeiros, nós temos médicos veterinários concursados. Nós temos, por exemplo, dentro da Polícia Militar, médicos veterinários concursados. Entretanto, o bombeiro ele não pode atuar como médico veterinário ali com as suas atribuições profissionais. Ele até atua como um militar, mas não exclusivamente como médico veterinário. Essa necessidade, Odair, o Conselho de Minas, através da minha pessoa, nós levamos isso numa CNP, que é a Câmara Nacional de Presidentes, em Brasília. Nós levamos essa proposta, inclusive uma dificuldade muito grande que a gente vê foi o transporte de armas de sedação. Né? Nós médicos veterinários, nós não temos essa prerrogativa. Se a gente estiver conduzindo e formos pego, nós vamos transporte ilegal. Transporte legal. Mesmo que ela seja de pressão, ainda Justamente. assim é um transporte perigoso. Justamente. Então a gente precisa legalizar isso aí. Odair, o mercado está crescendo, né? E eu comecei minha profissão há 40 anos atrás, então hoje eu sou clínico, né, cirurgião, sou proprietário de hospitais, você sabe, e a gente vê que cada dia mais há concorrência. 40 anos atrás era uma coisa, meu trabalho, meu faturamento, e hoje nós tivemos que se adequar e tudo mais. Você hoje talvez seja o pioneiro no Brasil nesse segmento de resgate. Dentro da faculdade, você teve esse conhecimento? Nenhum. Você veio buscar isso por fora. Isso. E hoje, o médico veterinário que quiser, que eu creio hoje que o mercado hoje é a medicina veterinária talvez seja a profissão que tem maior
áreas de atuações, são mais de 70 áreas. Como esse profissional médico, ele partir para esse segmento? Essa é uma pergunta interessantíssima. Assim. Quando a gente dá palestra sobre esse tema, a primeira pergunta que a gente sempre recebe é: como que ganha dinheiro com isso? Porque se a gente parar para pensar, nós estamos falando de profissões, tudo bem, um desastre, nós trabalhamos como voluntários e é um serviço que a gente devolve à sociedade pela experiência que a gente tem, visto o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a importância dos médicos veterinários que foram. Mas como que eu ganho dinheiro com isso? Então aí veio uma pequena história para a gente entender essa mudança da nossa profissão. De alguns anos para cá, eu diria uns 10 anos no máximo, nós temos uma visão diferente dos animais dentro da sociedade. Antigamente eu gostava de animais, eu tinha meus animais, são meus e isso interessa. Hoje em dia, além de eu gostar dos meus animais, eu não quero que os animais que estão em situação de rua, os animais que são vulneráveis, sofram com os problemas da nossa sociedade. Tendo em vista as leis que nós temos hoje, bater em animais, abandonar animais é muito perigoso para qualquer pessoa, porque existem pessoas que ficam de olho nisso. A legislação está em cima disso. Então hoje o poder público ele tem em mãos um grande problema que é: o que fazer com todos esses animais soltos, abandonados em rodovias na cidade? O poder público é responsável por eles. E a gente sabe que o poder público sendo responsável por eles, se esse animal é atropelado, se esse animal é maltratado, se ele é ferido, o poder público tem que ter instrumentos que sejam obrigatórios para socorrer e salvar esses animais. E daí que entra a área profissional que a gente está falando. Hoje o médico veterinário que quer trabalhar com isso, ele precisa entender que já existem áreas profissionais que contratam veterinários com experiência em socorro, resgate e salvamento. Nós temos isso em Belo Horizonte, nós temos isso em São Paulo, nós temos isso no Mato Grosso do Sul, nós temos isso começando agora em Santa Catarina, ou seja, é um nicho profissional que começa. Eu acredito que, se a gente juntar a pergunta passada com as leis que colocam a obrigação do socorro e salvamento de animais, a contenção e captura, juntamente com a necessidade do município, as próprias instituições municipais, estaduais e federais vão buscar esses profissionais que não se capacitam na faculdade. E aí vem a outra parte da pergunta: como me capacitar? Hoje existem diversos grupos de resgate que já dominam a experiência e a técnica. Então cabe às pessoas, os médicos veterinários que têm esse interesse, procurarem esses grupos dentro do Brasil. Nós temos grupos dentro de Minas Gerais, temos grupos em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, grupos começando, para que eu como médico veterinário me instrua, aprenda com esses grupos para que eu possa atuar. Não existe muito segredo no que a gente aprende na faculdade com relação à saúde animal. Mas existe o segredo de como aprender sobre socorro, como aprender sobre a minha segurança, que aí são cursos externos que a gente faz. Bacana. Nessa linha aí do Rio Grande do Sul, você participou de Brumadinho. Também. Qual foi a diferença entre... eu sei que uma foi lama, sim, a outra foi água. Isso. Você vai falar assim, Afonso, um é lama, outra é água. Mas assim, o que você viu no Rio Grande do Sul? O que você chamou mais atenção, sem ser o caso do caramelo? Sim. Porque o caso do caramelo, o que me chamou mais atenção na mídia foi que ele foi salvo por uma equipe. Isso. E essa equipe, creio eu, não estava lá, que tinha médicos veterinários. Sim. Mas o que apareceu na mídia foi o resgate feito por bombeiros. Né? E eu até fiquei assim, eu como médico, falei, a gente era uma oportunidade, né, de mostrar o trabalho e a valorização profissional. Mas conta sua experiência no Rio Grande do Sul. Essa pergunta sua, eu quase que me faço ela semanalmente. Eu sempre me pergunto, qual deles foi o maior e o mais complexo? E eu até hoje não cheguei na resposta. Brumadinho foi muito complexo, foi muito extenso, foi o primeiro para nós também, mas o Rio Grande do Sul também foi muito complexo. Para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos agora aqui no Prado, dentro da sede do Conselho. Imagina o que seria você sair daqui, da sede do Conselho, e se deslocar até o Fórum Lafayette, na Augusto de Lima, com tudo isso debaixo d'água. Foi o que eu vivi no Rio Grande do Sul.
Eu vivi 8, 9 quilômetros de distância entre socorrer um animal ilhado até a margem, transportando o animal numa embarcação debaixo d'água. Então, assim, a gente não vai conseguir imaginar o que seria daqui do Prado até Augusto de Lima, tudo isso debaixo d'água, mas foi o que a gente viveu lá. E aí, sobre este ponto, de ver isso tudo, é que a gente vê também a importância do médico veterinário. Por quê? A maioria dos animais que a gente socorria eram animais que estavam com hipotermia, animais que estavam há 4, 5 dias sem se alimentar, com hipoglicemia, animais que estavam caquéticos por outras doenças, que eram animais em situação de rua. Isso só piorou, né? Ou seja, eram animais que estavam em urgência médica, que a gente fazia atendimento, Afonso, dentro do barco. Você imagina você acessar um animal, colocar um animal em fluidoterapia, você colocar um animal ali para tomar medicações endovenosas dentro de um barco, numa enchente. Então aí, é o que eu costumo dizer, quando a Covid aconteceu, ela nos trouxe a importância dos médicos, dos enfermeiros para salvar as pessoas. Sim. Nós vanglorizamos e aceitamos que a profissão do médico e dos profissionais da saúde foram extremamente importantes para a nossa vida na Covid. No Rio Grande do Sul, as pessoas enxergaram a importância do médico veterinário para salvar aqueles animais. Isso ficou muito marcado entre nós. Sim. Quem salvou o Caramelo junto com a Corporação de Bombeiros de São Paulo foi um médico veterinário que já trabalha com a Corporação de Bombeiros de São Paulo, que é o professor Leonardo Castro Maggio, que hoje é um dos grupos de resgate, que é o RTA Brasil, que existe no Brasil. Então, olha que interessante. Quando o Caramelo estava em cima daquela telha, muitas pessoas falaram assim, esse Caramelo só sai daqui de helicóptero. Então, olha a importância de um profissional médico veterinário. Sim. Pessoas que não eram médicos veterinários enxergaram que ele só sairia de helicóptero. Quando o médico veterinário chegou no local, ele falou assim, não é de helicóptero que ele vai sair, de barco. Ele vai sair anestesiado de barco. Olha a importância dessa informação. Até porque o helicóptero, eu creio, eu não sou de resgate, mas as lesões, o trauma para ele seria maior. Para um animal que estava há 5 dias sem comer, desidratado, seria pior o içamento vertical do que transportar ele na horizontal. Então, olha só, estavam procurando o helicóptero, estavam organizando uma estrutura com a parte aérea dos resgates, quando chega um veterinário e diz, não é assim. Então, organizaram uma estrutura, o veterinário, não era só o Leonardo Castro, tinha outros veterinários também. Eles estavam no comando dessa operação junto com o bombeiro assegura a segurança dos profissionais e o veterinário assegura a segurança da vítima. O Caramelo saiu de uma maneira totalmente exímio, perfeito resgate, sem nenhum arranhão, deitado. Ele deitou em cima de uma telha, acordou no hospital, socorrido, salvo, sem nenhum problema para as pessoas que estavam em volta. Esse é um exemplo de que o médico veterinário, junto com os bombeiros, foram os responsáveis por um trabalho perfeito, ético, moralmente aceito, que a sociedade entendeu na importância da nossa profissão. E vou além. O Caramelo é inteligentíssimo. Sim. Ele ficou 4 dias na mesma posição porque ele falou, se eu mexer... Ele cai. E o animal sente isso. Nós fizemos durante no Rio Grande do Sul, né, era interessante porque no trabalho lá, a gente conversava, por exemplo, com o Leonardo, que é o professor lá de São Paulo, quase todos os dias. Conversava com o professor Otálio, que é aqui de Minas também, que estava trabalhando pelo GRAD em Porto Alegre. E a gente se comunicava e ficava assim, como é que você está? Você está bem? Como é que estão as coisas por aí? Nós fizemos resgate de 11 cavalos na cidade que a gente estava. De que maneira? Da mesma maneira que o Léo fez lá do Caramelo. O Caramelo foi o símbolo para todo mundo, assim. Mas pensa que junto ao Caramelo tiveram outros vários cavalos, vários caramelos, que se não existissem os médicos veterinários, esses animais teriam morrido. Sim. Então, assim, a importância da nossa profissão ali, naquele momento, mostrou para todos que, sem o médico veterinário, seria mais difícil fazer esse trabalho. Esse relato, assim, ele chega até a arrepiar a gente, né? Porque realmente a gente vê o quão logístico, além de tudo, é o trabalho de vocês nesse cenário de desastre, né? Então, assim, realmente, para a gente do conselho, né, doutor Afonso, é importantíssimo a gente ter esses profissionais que também conseguem passar para as outras pessoas o que é o trabalho do médico veterinário. Porque, como você disse, durante a Covid a gente teve aí os profissionais da enfermagem, os médicos todos nessa linha de frente.
E realmente foi como uma vitrine, que foi uma porta para conseguir conquistar outras coisas que vieram depois disso para esses profissionais. Então eu vejo que esse trabalho realizado por vocês, ele é um trabalho de uma sensibilidade tão grande que essa sensibilidade permite que essas outras portas sejam abertas, né? Perfeitamente. E um ponto dentro disso que eu acho interessante, eu já fui em alguns outros conselhos, fui no conselho do Ceará, por exemplo, fui lá, conversei com o Daniel quer levar isso para lá, presidente do Ceará, um amigo, uma pessoa querida, conversei com o Mauro também, no Rio Grande do Sul, conversei com diversos presidentes, assim, muitos me perguntam como é que é lá em Minas, como que vocês fazem isso, como que isso aconteceu, e assim, hoje, no Brasil, a referência do resgate técnico começou dentro do Conselho de Minas. Hoje, por exemplo, ao chegar para o podcast, ao passar pela entrada, a primeira coisa que a gente vê é o quadro da camisa que representa o trabalho que todos nós fizemos em Brumadinho. É uma camisa que está ali que representa muito para nós. Então, pois hoje, você podia colocar um corte da camisa, né, que eu acho importante. Todo mundo que participou em Brumadinho, que vem ver essa camisa, se emociona toda vez que vê, né? Por quê? Porque foi uma decisão do conselho na época, foi uma iniciativa, uma proatividade, falar assim, vamos lá. E interessante, Aldair, porque surgiu aquilo, que foi um desastre, foi uma coisa assim. E nós do conselho, eu não sei se eu era secretário, não, acho que eu era secretário ou conselheiro. E isso chegou pra gente e a gente também não sabia. Exatamente. A gente não sabia. E hoje nós temos a comissão de desastre, né? Justamente para dar uma assessoria técnica para o presidente e para o conselho. Porque nós deparamos com aquela situação, o que fazer? O que a gente poderíamos fazer legalmente como uma instituição pública federal? Né? Então, o que a gente foi organizar, contar pessoas, pedir pessoas, colegas, que fossem lá no campo de batalha, vamos assim chamar. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui, tinha ração, tinha medicamento, e assim, foi uma coisa que nos pegou também vou falar assim, foi um desastre para a gente, tanto de logística quanto de condução, né, administrativa. E eu lembro também, olha só, que eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. 4 dias antes da barragem romper, teve uma reunião aqui com o presidente, o Bruno, na época, com a doutora Carla Sassi, com a doutora Laísa Bonella, que é para nós uma referência nisso também, junto com a Corporação de Bombeiro, com a Polícia Militar, e estavam discutindo se uma barragem rompe, o que a gente vai fazer? 4 dias antes. Assim, arrepia de lembrar, porque 4 dias antes foi a primeira vez que se teve uma reunião desse calibre dentro de um conselho. E parecia que estava tudo assim, já encaminhando para quase que uma premonição da coisa acontecer. E a gente ainda, naquela confusão toda de Brumadinho, com todas as confusões, já tinha reunido 4 dias antes. Você imagina se não tivesse. Você imagina se não tivesse tido uma conversa entre os órgãos. Então, assim, a gente deve muito ao conselho e aos veterinários que trabalharam de maneira voluntária, porque nós somos referência. De todas as comissões do Federal de Desastre que nós já tivemos, sempre tivemos 1 ou 2 ou mais membros de Minas Gerais. Continuamos tendo dentro das comissões membros de Minas Gerais como uma referência para o Brasil nesse tipo de situação. A gente torce, né? Claro, a gente torce para que não aconteça. Sim. Mas hoje eu acho que nós, entidades, sejam elas conselhos e outras entidades governamentais, a gente já está muito adiantado em termos de organização. Né? Agora, o que me preocupa Aldair, por exemplo, Rio Grande do Sul, que agora é mais recente, houve um resgate de mais de 1.500 animais, você pode até me corrigir. Tem muito mais. Mais, né? Muito. Equinos não sei quantos e outras espécies, aves e tudo. Pássaros. A minha pergunta, ou a minha preocupação, eu acho que do nosso, quem está acompanhando aí, o que é mais difícil? Resgatar
é muito difícil. Sim. E depois, o que fazer com esses animais? Essa é a pergunta de todos. É porque vocês resgatam. E aí, quem assume? Porque eu falo assim, o cachorrinho novinho é mais fácil. Aquele cão de 15, 20 anos, às vezes bravo. Exatamente. Né? Então, Cadela com tumor. Vamos adentrar nessa parte, não, mas é uma preocupação muito grande. Sim. Olha só, essa é uma pergunta muito interessante e até bom para que as pessoas que estão assistindo e ouvindo, elas entendam por quê. Todo mundo acha bonito e legal fazer o resgate. Que é a parte que dá o glamour, que dá o massageio do ego, que dá o aplauso. O que acontece? Quando a gente sai da veterinária e vai estudar isso fora, nós temos o chamado modelo e esquema de relações com o desastre. Então, um desastre, você tem equipes e estruturas que preparam, equipes e estruturas que atuam na hora que precisa, equipes e estruturas que reorganizam e equipes e estruturas que reeducam. Ou seja, é um ciclo. Você tem recuperação, você tem resposta, você tem manutenção, você tem mitigação. São ciclos de um desastre. O que nós precisamos entender? O colega médico veterinário, quando ele atua em um resgate, numa situação como o Rio Grande do Sul, você está atuando em uma das fases de uma resposta de um desastre. Aconteceu, você tem que responder. Como que a gente pode responder? Você responde primeiro fazendo socorro e salvamento e depois você responde abrigando e dando uma condição para aqueles animais. Quando se fala de pessoas, você monta abrigos, essas pessoas se mantêm no abrigo, passou o desastre, as pessoas retornam para suas casas ou vão para algum lugar que a prefeitura organiza ou que o município ou o estado organiza. Quando você fala de animais, existem dois pontos. Primeiro, tirar a situação de vulnerabilidade e risco e depois abrigá-los e dar a esses animais uma manutenção de vida. Eu entendo que existem duas formas do médico veterinário trabalhar. Ele pode trabalhar na linha de frente, que é o que você falou, na infantaria, fazendo esses resgates, como ele pode organizar as estruturas para fazer o abrigamento, para tentar fazer a reabilitação desses pacientes, encontrar com seus tutores e dar abrigo a eles. O que não pode ser feito, na minha opinião, é o mesmo veterinário querer fazer isso tudo. É um grupo de resgate, é um veterinário querer assumir a função do município em querer tomar essa frente. Por quê? Enquanto nós, voluntários, quisermos manter abrigado, queremos fazer o serviço completo, as prefeituras e o Estado não vão entender que isso é uma responsabilidade deles. Sim. Então, para mim, o grande segredo é, nós precisamos dividir a sua experiência com medicina veterinária do coletivo. Você tem experiência com abrigamento de animais? Você tem condição financeira e estrutura para montar esse abrigo? Monte. Em conjunto com a prefeitura, em conjunto com o órgão do Estado. Para que depois que você não puder mais voluntariamente ficar ali, alguém assuma a responsabilidade que de real fato é dessas entidades. E se você não tem essa estrutura, você entende de emergência, você entende de socorrismo, você tem equipamentos, vá para a linha de frente, resgate esses animais e entregue para essa estrutura. É mais ou menos não, é o cara querer bater escanteio e cabecear mesmo. Exatamente. Ninguém bate o escanteio e cabeceia sem antes ter uma conversa com o técnico. Será que eu posso cabecear e bater o escanteio? Posso. Mas conversando antes com o técnico é o seguinte, será que isso vai ser efetivo para uma equipe que tem 11 pessoas? Entende? Então, o que a gente tem que fazer não é esperar chegar o momento da resposta para querer chegar e botar o barco na água. É antes dessa resposta fazer uma preparação. Governo do Estado, vamos conversar com o conselho aqui, qual que é o plano de contingência que a gente tem hoje? O que nós temos hoje se Minas Gerais tiver uma enchente? Entende? É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos conversar com essas entidades, entender de quem são as responsabilidades para depois botar o barco na água. Beleza. Eu vejo, Aldair, um pouquinho do resgate animal diferente do, vou falar de humano, de desastre humanos, porque humano, você acabou de falar aí, né? A pessoa ela vai voltar para o seu lar, a mãe vai procurar pelo parente, pelo filho e vai nessa linha. E o animal, ele, muitos, os tutores não, desculpa, viu gente, agora é responsável. Os responsáveis, eles talvez não voltem,
questões financeiras, né? Questões emocionais, e outros são cães que eram errantes, né? Então eu vejo para os órgãos, prefeituras e outros órgãos, talvez seja uma situação um pouco mais complicada, porque esses animais eles vão permanecerem ali até como nós falamos, para entrar numa linha de doação ou doações, vai ficar mais complexo. Então esses animais vão ter que viver ali anos e anos até o fim, né? Até a morte. Eu tive uma reunião lá no Rio Grande do Sul, em um dos dias, com o secretário do município. E aí, durante a nossa conversa, porque a gente tinha muitos animais que precisavam de abrigo, esses animais não tinham mais espaço, o secretário falou assim: gente, como é que pode ter tanto cachorro assim nessa enchente? Eu falei com ele assim: secretário, o senhor já parou para pensar que esses cachorros já estavam aí antes do desastre? Eles não brotaram com a chuva, não. Então, olha que interessante, quando a gente toca no assunto resgate animal, nós estamos tocando na hora do socorro e salvamento, da resposta de um problema que era de saúde pública. Sim. Sobre conscientização de castração, sobre posse responsável de cães, que ninguém discutia. A maioria das cidades que tinham essa grande quantidade de animais soltos era porque tinha um manejo deficitário de controle populacional. Então, a resposta de um desastre, ela vai acontecer na mesma intensidade que a gente não pensou na preparação para um desastre. Então, se a gente não discute antes o que fazer com animais abandonados, o que fazer com animais errantes, quando tiver um desastre, nós teremos mais vítimas, nós teremos mais recursos para os desastres. É como se fosse um elástico. Então, o grande segredo para que a gente não precise de equipe de resgate, a gente precisaria ter uma campanha de saúde pública, uma campanha de coletivo muito melhor estruturada para não precisar correr esse risco depois quando o desastre acontecer. Você foi muito feliz, Aldair, porque a gente, Conselho de Minas, hoje a gente está montando uma cartilha, acho que sai agora, né? É justamente uma cartilha, porque nós estamos inseridos na saúde única, né? Sim. De levar aos governantes, levar aos prefeitos, aos municípios, a importância da contratação de um médico veterinário. É um portfólio, né? É um portfólio, né? Isso vai ser bacana de talvez amenizar o desastre. Não, porque o desastre, eu penso assim, né? Tem até essa pergunta para fazer, mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que hoje o mundo, as mudanças climáticas, o mundo que a gente, né, a poluição, enfim, eu acho que os desastres, infelizmente, a tendência é aumentar. A gente não quer isso. Aumenta. Só aumenta. As questões dos incêndios mesmo, né? Sim. Então eu entendo que a gente vai ter que ter mais preparo, né? E mais pessoas vão ter que estar nessa linha de feito, trabalhar nessa medicina veterinária de resgate. Isso. E no atendimento pré-hospitalar veterinário que a gente, né, publicou recentemente. Então, assim, essa visão que você colocou, Afonso, ela é muito importante. A mudança climática hoje a gente já chama de eventos climáticos e extremos, né? Hoje a gente já não pode mais, aprendi com você hoje que não pode falar mais tutor, agora é responsável. Né? Isso. E a gente também não pode falar... Eu gostei muito, essa foi uma proposta também de Minas, que foi levada ao federal e foi... Eu sempre falava responsável na época da faculdade, depois me corrigiram para tutor e agora eu vou voltar para o responsável. Eu acho até melhor, inclusive. Então, assim, aprendendo sobre tutor e responsável, a gente também aprende hoje que nós não falamos mais sobre desastres naturais. A gente fala de mudanças climáticas extremas, eventos climáticos extremos. Porque não é desastre natural, isso foi causado por nós. Hoje não, essa semana saiu uma notícia de que o Japão prevê até 2034 que ele vai ter no Japão um terremoto intenso capaz de matar 300 mil pessoas. Não, você não viu agora, desculpa interromper, você não viu agora esse terremoto 6.7 em Myanmar. Foi na antiga Birmânia. Foram 1.500, tinha 1.500 pessoas mortas. Já tem mais, já passou de 2.000 já. Tá, imagina quantos animais estão... Então, o que nós estamos falando? Não tem volta
O planeta que a gente vive não tem volta, cada vez a gente vai ter mais. O que a gente precisa entender não é tentar eximir, acabar com desastres. É nos preparar para que quando ele aconteça, o dinheiro gasto na resposta seja menor. Eu aprendi uma frase num curso que fiz fora da faculdade sobre desastres com os bombeiros, que é muito interessante. O preço da reparação é sempre maior do que o da manutenção e da prevenção. Então reparar é mais caro do que prevenir e manter. Então o que a gente precisa, como médicos veterinários, como conselho, como falando de desastre, de resgate técnico, nós precisamos cada vez mais instruir, nós precisamos falar de desastre antes que ele aconteça. Nós não precisamos esperar ele acontecer para ir para as redes sociais e para as mídias falar que está acontecendo. Porque cada vez mais que a gente se preparar para eles, menos será a necessidade de deslocar equipes e recursos para esse tipo de trabalho. Que é o trabalho que a gente pretende. É sempre, precisou de um desastre, nós vamos estar lá para poder atender. Mas enquanto o desastre não acontece, é preparar, é ensinar, é capacitar. O Conselho é um parceiro nosso no sexto Congresso Simpósio Internacional de Medicina Veterinária de Desastre. Ano passado nós fizemos um simpósio, apoiado pelo Conselho, que nós tínhamos, das mais de 300 pessoas inscritas, 60% eram estrangeiros. Bolívia, Guatemala, Chile, Colômbia, Portugal. Foi aqui. Nós fizemos uma reunião aqui dentro com gente que veio da Argentina para cá e falar assim, como é que é isso? Porque na Argentina tem incêndio. Nós temos incêndio no Chile por 2 vezes, nós fomos trabalhar no Chile. O Conselho fez um contato junto com os conselhos de lá. Então, não é esperar o desastre acontecer, é a gente se formar antes, se capacitar antes, para que chegar na hora a gente esteja preparado para atuar da maneira mais rápida e recorrendo a esses desastres de maneira mais rápida. Daí, por isso que você está aqui hoje, tá? Fico feliz. A gente já está indo nessa linha. E indo nessa linha, nós vamos, em breve, fazer uma parceria com o Conselho de Santa Catarina, que o presidente é um grande amigo meu. Ele apresentou agora uma colega veterinária. Ela escreveu um livro infantil, onde conta a história de um cão resgatado. Creio que esse cão foi resgatado lá no Rio Grande do Sul. Ele conta como foi resgatado, o que ele passou. E no final do livro, ele dá as dicas de como melhorar ou facilitar a vida dele. Por exemplo, vai haver uma chuva e ter área de risco, deixa ele fora da colheira, coloca comida em vários pontos mais altos da casa. Então, assim, é um livro bacana, é uma historinha infantil, e que a gente, o Conselho de Minas, vai abraçar essa ideia e vamos colocar nas escolas para a gente fazer essa divulgação. Eu gostaria que quando fosse lançado você tivesse junto. Claro, com certeza. Eu acho que assim, é uma iniciativa para quem precisa, né? O mundo não é nosso. Nós só pedimos emprestado aos nossos filhos e netos, não é isso? Então, se a gente não pegar e ensinar para essas crianças, provavelmente a gente vai continuar repetindo os mesmos problemas nos desastres. O Conselho de Minas, ele tem uma preocupação muito grande, não só nos médicos, nos profissionais. Hoje a gente já trabalha, né? Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente falar em estudante aqui dentro... Eu sou dessa época. Não vamos falar de estudante dentro desse conselho. É porque ele é uma autarquia, na 5.517, que ele regulamenta e fiscaliza o profissional. Hoje, nesse podcast aqui, nós estamos falando de crianças, cara. Sim. De crianças. Nós já pulamos mais de etapa. Nós já estamos muito interessante. Isso. Concordo. Essa visão mesmo, né, de que valorização profissional só vem se a sociedade entende o papel do médico veterinário, né? Então, acho que esse podcast foi uma oportunidade muito feliz da gente trazer o Aldair e a gente conversar sobre essa área, que é uma área tão nova e tão desbravadora, né? Que nosso país é um país que
como você mesmo disse, vem desbravando esse cenário. E eu acho que, assim, finalizamos? O que o senhor acha? Satisfeito? A gente tem mais 3 horas de papo aqui. Mais umas 4 horas. Mas eu acho que nós, no primeiro podcast, para as pessoas, para os colegas entenderem, né, hoje a importância do médico. Sim. E eu queria finalizar com a palavra do nosso entrevistado, é uma área assim que a gente não gostaria, sim, né, de falarmos, mas eu acho que o Aldair, ele talvez ele seja a pessoa mais propícia de falar da importância, finalizar, hoje creio eu que precisamos de mais colegas para trabalhar nessa área, né? Sim, E queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos colegas médicos veterinários. Isso, eu gosto muito dessa mensagem, porque a cada desastre que a gente vai trabalhar, a gente aprende um pouco, sabe? E a gente aprende não só a falar sobre veterinária, medicina, mas a gente aprende sobre coisas importantes da vida mesmo, sabe? E eu sou muito feliz, assim, muito grato por todos os desastres que trabalhei. E a gente tocou no assunto do Rio Grande do Sul e eu vou contar um caso bem rapidinho. Toda desgraça tem uma alegria, né? Sim. E assim, tem o melhor e o pior das pessoas no mesmo lugar. Isso que eu acho que é bem, bem interessante. Mas aconteceu um caso comigo agora no Rio Grande do Sul que me marcou bastante. Eu sempre falo isso para todos os colegas médicos veterinários que estão começando essa história, assim. Teve um dia que a gente estava voltando com o barco da água, assim, aí tinha um garoto de uns 17 anos, ele estava parado na margem da água, assim, com o braço cruzado. E aí eu parei o barco, ele falou, o senhor que é o professor daí, veterinário? Eu falei, sou eu. Ele falou, senhor professor, você pode me ajudar? Eu saí correndo da minha casa, e ele morava numa comunidade assim, sabe, num aglomerado mesmo lá num bairro. Ele falou, eu saí de casa correndo porque estava enchendo d'água, eu queria voltar na minha casa porque eu queria tirar foto para minha mãe dessa casa. Minha mãe estava angustiada lá no abrigo, ela não sabe como é que a nossa casa tá, e eu queria procurar meu cachorro, o Pingo. E eu podia ir com você no barco? Eu falei, olha, você não pode, você não tem experiência, você não tem equipamento. Ele falou, mas você não vai saber chegar na minha casa, que é um aglomerado, não tem rua. Eu conheço minha casa debaixo d'água, só a ponta do telhado. Ele falou comigo, se o senhor me levar de barco lá, eu prometo que eu não vou atrapalhar, eu só quero fazer isso. Eu conversei com a equipe concordou, botei um colete nele, a gente foi. E aí eu filmei essa cena assim, né, fica gravando o tempo inteiro no capacete. Quando ele chegou perto da casa dele, tava só a pontinha do telhado. Tava o cachorro em cima dele. O cachorro dele. Cara, esse cara, ele gritava de alegria. E o cachorro pulou e ele abraçou o cachorro. E ele começou a me contar a história de como ele adotou esse cachorro e não sei o que. A gente voltou com o barco. E aí ele esqueceu de tirar a foto da casa. Aí ele falou comigo assim. De tanta emoção. Ele falou comigo assim, olha só como é que são as coisas. Eu esqueci da foto da minha mãe. Mas não tem problema, o cachorro tá salvo. E aí ele pegou, desceu com o cachorro, a gente continuou o trabalho. Aí deu uma meia hora assim, ele tava na margem de novo. Aí eu falei, por que você voltou pra cá? Ele falou, deixei o cachorro lá no abrigo e eu gostaria de ajudar vocês a salvar os bichos aí. Porque é a única coisa que eu posso fazer para ser útil para as pessoas da minha cidade. E a gente foi, ele entrou no barco com a gente, fez os resgates e tal. E aí, cara, no dia da gente ir embora, a gente tava numa igreja evangélica dormindo, era o único local que tinha sobrado na cidade, assim, pra gente poder ficar. Aí nós fizemos um jantarzinho pra todo mundo que tava ali, e ele bateu na porta lá. Aí ele chegou lá com o olho cheio d'água, assim, triste, porque a gente tava indo embora. Eu falei, ele chama Daniel. Eu falei, Daniel, e aí, cara, como é que é isso? Você veio despedir? Ele falou, vim, mas eu vim pra te contar um negócio. Eu vou matricular no curso de veterinário. Olha só. Afonso, o cara... Eu fico até emocionado. O cara perdeu tudo. O cara perdeu tudo. Tudo que ele tinha na vida dele. Aí na hora que ele olha em cima do telhado, era o cachorro que sobrou. O que significa pra mim? O que significou pra mim naquele momento? Eu também me emociono sempre quando eu falo dessa história. O cachorro pra ele ali não era só um cachorro. O cachorro pra ele era a demonstração da alegria e da esperança de ter, no meio daquela desgraça, encontrado um afeto, um acolhimento. Quem somos nós para falar que o cachorro é pouco importante para alguém? Naquele momento, o Pingo para ele era tudo que sobrou. Era mais do que a casa. Era mais do que a casa, das coisas que ele tinha. Então, assim, essa história me traz sempre a lembrança de que eu não sou rico com a veterinária falando de dinheiro, mas eu sou milionário com a veterinária
falando daquilo que é a minha importância na sociedade. Eu posso não ser rico financeiramente, mas a minha profissão espiritualmente a minha profissão tem um lugar reservado no céu. Sim. Porque eu dei afago, porque eu dei naquele momento para aquelas pessoas o meu entendimento técnico naqueles animais, na representação daquilo que era importante. Então, para você médico veterinário que está atendendo aí, pense em trabalhar com resgate, seja ganhando dinheiro ou não, numa forma de você devolver para a sociedade aquilo que a gente nasceu profissionalmente para fazer, que é socorrer, salvar vidas. Bacana, cara. É isso. Show de Muito bola. legal. Sempre Muito que precisar, legal. pode contar comigo. Um abraço, Muito legal. gente. Pessoal, agradecer a presença aqui do Dr. Aldair. E para você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, deixe seu like, compartilhe esse podcast, coloque nos comentários o que você achou, né? Vou abrir espaço também para o Dr. Aldair, para ele divulgar, né, o grupo de resgate dele, que eu acho que em algum momento aqui a gente deixou isso escapar. Isso. Pessoal, quem quiser seguir, não só o grupo de resgate que eu participo, mas todos os grupos de resgate do Brasil. Nós estamos falando hoje de 5 ou 6 grupos no máximo. Nós temos daqui de Minas do Brasil inteiro, né? Nós temos o grupo de resgate animal, que é o GRABH, que eu participo, né? A rede social é resgateanimal.grabh. Temos o grupo de resgate da Faculdade Arnaldo, também daqui de Belo Horizonte, que é o GRAS Arnaldo. Nós temos o grupo de resgate de São Paulo, que é o RTA Brasil. Temos o grupo de resgate animal do Mato Grosso do Sul, que é o GRETAP, e o resgate RTA, o CDB. Temos o GRAD também, de médicos veterinários daqui, de Minas Gerais e do Brasil como um todo. Ou seja, nós temos vários grupos, sigam todos eles atuam em diversas frentes, diversos tipos de trabalho que são importantes. O que a gente precisa é fortalecer essa área da profissão médico veterinária. Não é a gente separar, e sim agregar. E quem tiver interesse em trabalhar com isso, nos procure na rede social, procure os cursos que tem e se capacite, porque os desastres vão acontecer e a gente vai estar preparado para poder responder da maneira mais ética, moral e eficiente possível. Perfeito. Bacana. Agora não esquece de colocar da a camisa. não. Tirar a foto da Perfeito, camisa. perfeito. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. E já tem mais, né, doutor Afonso? Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. O presidente está aí. Prontinho.